Brasil ocupa o 8º lugar como o país de maior registro de suicídio no mundo, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Estudo diz também que a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Em Mato Grosso do Sul, há uma grande preocupação sobre o tema. O estado é o 4º que tem mais casos de suicídio no país. Para falar sobre esse assunto, converso com o professor Edilson dos Reis, que é teólogo e capelão. Fique conosco, a entrevista começa agora. Bom, a gente tem dados em relação ao mapa da violência do país. O que revela em relação aos números, capelão? Revela uma situação assustadora e uma questão de saúde pública que é negligenciada pelo governo, seja ele na esfera estadual, municipal ou federal. Por mais que o Brasil seja o único país da América Latina que instituiu em 2006 uma diretriz que contempla a prevenção ao suicídio, só que isso não saiu do papel. Isso é um número alarmante e assustador, mas o que nos preocupa não são esses números aí, são os números que não são notificados, são subnotificados. Um registrado, como que é essa proporção? Segundo a Organização Mundial de Saúde, quando um caso é registrado de óbito por autoextermínio, ou autolesão, ou isso popularmente, genericamente, como nós chamamos de suicídio, quando um caso é registrado, 4 outros não são. Quando um caso é registrado, 10 tentativas de suicídio não são registradas. Então o número é muito maior do que isso que nós imaginamos. Em relação ao Brasil, a Mato Grosso do Sul, quais são os números em relação a esse mapa da violência, que realmente é um tema que assusta, mas tem que falar? Tem que falar porque eu sempre digo o seguinte, é do veneno que você tira o antídoto. Nós precisamos falar desse tema, mas de uma forma técnica, científica e mostrarmos as alternativas. O número é alarmante. Só para termos uma ideia, em 2014 nós tivemos 750 casos de tentativa de suicídio registrado só em Campo Grande. Tentativa. Só esse ano já são 605 casos de tentativas. Então o suicídio é muito maior do que nós imaginamos. Esses dados são só apenas em Campo Grande. 52 casos de suicídio só esse ano. Então o número é muito maior do que nós imaginamos. Só para termos uma ideia, na cidade de Aquidauana, que não tem 30 mil habitantes ali, em torno dela, já foram notificados só esse ano 24 casos de suicídio. Então o número é muito maior do que nós imaginamos e ali em Aquidauana eu posso dizer que ali nós temos uma crise, uma epidemia de suicídio. E o governo, seja estadual, municipal, nada fizeram ainda. Nós já estivemos no município por 4 vezes falando. Tivemos uma audiência na Câmara Municipal, estive em várias unidades escolares, falando e agora vou voltar novamente para nós abordarmos e criarmos a cultura da prevenção ao suicídio. Bom, o senhor trabalha já há 20 anos com assuntos, com esse tema em relação a suicídio. O que o senhor avalia ao longo desses anos em relação a cenário, a perfil e até o próprio comportamento da imprensa? Hoje, quando acontece um caso, a gente acaba noticiando o que aconteceu. E nesse tempo aí que a gente vem estudando, avaliando e acompanhando esse tema tão polêmico, complexo, mas necessário nós falarmos, estudarmos e divulgarmos as formas de prevenção, é a linha de comportamento humano. Hoje as redes sociais têm uma influência muito grande na linha de comportamento de indivíduo. Hoje nós podemos perceber que o indivíduo ele posta as suas angústias, dores, a sua dor psíquica, ele posta nas redes sociais. De uma forma, por quê? Porque no teclado não vai condenar e nem acusar. Então ele verbaliza as suas dores, a sua neurose através das redes sociais. E às vezes os colegas, os amigos virtuais não percebem que ele está pedindo socorro. Tá? Então é uma das coisas que nós temos acompanhado muito isso. Outro é o fator da diminuição, porque hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 12 a 25 anos de idade no mundo. Então é um número muito alarmante, porque até os anos 80 e 90 não tínhamos dados referentes a suicídio, a tentativa de suicídio de crianças e adolescentes. Mudou esse perfil então? Mudou assustadoramente.
Nós tivemos casos de crianças de 7 anos de idade. Por quê? O que o senhor avalia? Angústia, nesse caso, é um índio ali da região de Amambai e do Cone Sul, né? É a questão do descaso, é a questão da miserabilidade que é imposta àqueles ali. Eles vivem em um gueto, eles não têm aonde ir, estão fechados ali, abandonados, vivem numa situação de miserabilidade, né? Álcool e drogas ali, e angústia de não ter expectativa nenhuma de vida, de ter esperança. Tá? Então isso a gente tem visto a mudança desses comportamentos na sociedade. Tá? As angústias, a depressão hoje instalada no jovem, no adolescente. Esse é o principal fator? Depressão? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um dos fatores desencadeador. É a porta de entrada. Mas nós temos a impulsividade, nós temos as dores, nós temos as violências de abuso sexual contra crianças e adolescentes, alcoolismos, as doenças mentais que não são diagnosticadas, como esquizofrenia, depressão, bipolaridade, que o indivíduo não tem um tratamento, não tem um diagnóstico, não tem um tratamento. Hoje nós temos 6.000 pessoas na fila de espera para um tratamento de saúde mental em Campo Grande. 6.000 pessoas. O que fazer? O que fazer? Bom, o que fazer é preocupante porque precisaríamos ter mais CAPs, mais profissionais habilitados para isso. Profissionais quais? Psicólogos, especializados na área infantil, pediatras com especializações específicas nesse tema, neuropediatras, psiquiatras que pudessem ter um diagnóstico e um tratamento mais contínuo desse tratamento. E a pergunta que você me falou da imprensa. A imprensa em Mato Grosso do Sul é ou eu posso afirmar com propriedade de causa e conhecimento que é a única do Brasil que trabalha esse tema de forma ética e com propriedade, aonde vem nos dando oportunidades de nós falarmos dos temas da prevenção do suicídio, seja ele a mídia impressa, os jornais, a mídia virtual, os news da vida e as televisões. E o rádio também. Nós temos ido em todos os canais, todos os meios de comunicação de Mato Grosso do Sul têm nos dado aberto a porta para nós falarmos desse tema e criarmos a cultura da prevenção na sociedade. Só para você ter uma ideia, nós temos campanha de prevenção de suicídio à AIDS, semanas de prevenção ao tabagismo, semana de prevenção ao câncer de próstata, prevenção ao câncer de mama, mas quando se fala em suicídio, nós não temos uma data, um real sobre a cultura da prevenção ao suicídio. E uma força para atrair, chamar a atenção do público. E é isso que nós teremos que criar. É o mês de setembro, né, professor? É o mês de setembro instituído pela Organização Mundial de Saúde. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Luta contra o Suicídio. Mas só fica nessa data. Então, as outras têm um espaço muito grande na mídia e Mato Grosso do Sul, a imprensa de Mato Grosso do Sul, é a única que tem trabalhado isso com temas éticos, profissionais. Tanto é que o Sindicato de Jornalistas aqui de Mato Grosso do Sul vai receber uma menção da Câmara Municipal desse trabalho de divulgar a prevenção ao suicídio. E isso sirva para as outras emissoras do Brasil todo, outros meios de comunicação, seguir o exemplo da mídia, da imprensa de Mato Grosso do Sul. Quebrar o tabu com ética, falar sim do assunto? Sim, precisa, porque existe o mito de que a imprensa não pode divulgar porque pode replicar e aumentar os casos. Estimular ali. Isso é uma forma errônea de se falar desse tema. É um alerta. Nós temos que alertar, falar das alternativas existentes e das possibilidades, porque uma dor não compartilhada dói mais. Quando eu vejo um meio de comunicação me falando esse tema, que você que está do outro lado está ouvindo e vendo que o suicídio tem como ser evitado, e a sua ideação que você está achando que não tem como ser evitado quando você verbaliza a sua dor. Busque ajuda. Uma dor não compartilhada dói mais. Quando você busca ajuda, você fala da sua dor, você está retirando um peso e compartilhando e juntos podemos caminhar. É um alívio emocional ali. É um alívio emocional
e espiritual também. Professor, e sobre tratamento e esse alívio emocional e espiritual, a gente volta a falar no próximo bloco, porque o Entrevista volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. A Entrevista está de volta e hoje aqui no estúdio da TVU na UFMS recebemos o professor Edilson dos Reis para falar de um assunto preocupante, que é o aumento de casos de suicídio, principalmente em Mato Grosso do Sul. Como identificar essa pessoa que tem essa ideia de tirar a própria vida? O primeiro passo para identificar a pessoa é mudança de comportamento. Se o indivíduo tem um comportamento e mudou de comportamento, é um sinal de alerta. Não somente para o suicídio, o pensamento suicídio, mas para uma mudança de comportamento, o sinal de alerta, principalmente criança e adolescente. E aqui vai um alerta para os professores e pais. A criança ou o adolescente mudou de comportamento, sinal de alerta. Segundo, o que este indivíduo está falando? E este falar não é só verbalizar através da oralidade, mas o que ele está escrevendo e postando nas redes sociais. Porque os pais, eles têm que estar navegando com seus filhos, adolescentes, e também esposo e esposas, o que esse adulto está postando nas redes sociais. Por quê? Nós temos observado em algumas pesquisas, algumas leituras que nós temos feito, que indivíduos eles postam as suas angústias, suas dores, suas neuroses nas redes sociais. E horas antes, semanas, eles estão colocando as suas dificuldades de lidar com esse sofrimento, com essa situação. Ele não está sabendo lidar, mas ele posta na rede social. Um sinal de alerta. Segundo, o que ocorreu com esse indivíduo? Né? Saber lidar com isso, se colocar na posição do outro. Falta olhar o outro de uma forma diferente em relação a valores, a cuidado mesmo? Está faltando isso? Infelizmente, isso está faltando dentro da família. Durkheim, há 100 anos atrás, ele publicou um artigo, uma pesquisa muito grande, e isso se titulou um livro chamado Suicídio. E nesse livro ele posta uma frase muito interessante, que o suicídio é uma denúncia individual de uma crise coletiva. É uma frase com mais de 100 anos, que foi publicado, mas como ele é atual hoje? É atual porque nós estamos numa crise existencial das relações interpessoais, das relações hoje ambiente corporativo, onde há uma cobrança excessiva, um individualismo da pessoa, a sua autoimagem, né? Ele quer falar, ele pensa que é alguma coisa, mas não é. Eu concebo isso como diretrizes do psique humano, do sofrimento humano, mente infantil, espírito de grandeza e eterno insatisfeito. Ser humano doente. É um ser humano doente que busca uma autorrealização naquilo que ele nunca foi, nunca será, mas ele tem absoluta certeza que é. É o momento da infantilidade, é o adulto infantilizado, é o adulto birrento, é aquele que não segue um tratamento, o médico prescreve medicamento, ele não toma. Ele culpa o psicólogo ou o analista dele como alguém que não é merecedor da confiança dele. Ele não segue as orientações do padre, do pastor ou do líder espírita. Vai afrontando as ajudas. Ele vai afrontando as ajudas e vai o quê? Boicotando a ele próprio e as pessoas que estão ao lado dele. É um boicote. É um boicote para ele próprio. Mas por quê? Porque é a doença da negação. Ele não enxerga que ele é um doente e precisa de ajuda. A doença da negação instalado nele, por falta de um diagnóstico preciso da patologia existente neste indivíduo, leva esse indivíduo a se postar de uma forma infantilizada, é uma forma birrenta. Nesse tratamento, nessa conversa e abordagem, tem que perguntar se já pensou em tirar a própria vida? Direto, sem rodeio. Nós não precisamos... Na lata. Na lata. Os especialistas e a Organização Mundial de Saúde preconizam o seguinte: nós não podemos perder a oportunidade de ouvir a dor do outro com uma pergunta direta. Seja direto e eficaz, mas esteja preparado para a resposta, porque o ser humano ele mente,
ele boicota ele próprio. Existe um neologismo interessante do ser humano nesse sentido. Que é quase um bipolar ali, um comportamento é um bipolar. Por quê? Mas quando você pergunta e se prontifica a ouvir ele de uma forma fraterna, amigável, ele vai ser solidário. Com a sua solidariedade, ele vai verbalizar as suas angústias. Uma das grandes dificuldades é a vergonha, a culpa, o medo, a solidão. Nós temos que estar aptos a ouvir sem criticar. A questão do homossexualismo. Uma criança, um jovem, um adolescente, seja menino ou menina, que está passando por essa crise, vai falar para quem se a família é aquela família tradicional, vive num grupo religioso tradicional. Aceitar o outro. Aceitar o outro como ele é, da forma que ele é, mesmo sendo diferente de mim. É o princípio do respeito e da visão da espiritualidade. Esse é um caminho, porque o senhor falou que são vários fatores que levam a pessoa a idealizar, tirar a própria vida, cometer o suicídio. Então, assim, não é só a depressão, são vários fatores de uma sociedade ali, é trabalho, é cobrança, é família. São vários fatores que interagem de forma complexa, que leva esse indivíduo a achar que não tem mais saída, mas tem saída sim, quando você para, respira e fala para alguém ou busque uma ajuda. Como são essas ajudas? Esses apoios vêm de onde? Esses apoios vêm da família, quando a família é estruturada. Quando percebe o integrante ali pedindo socorro, né? Sim, na verdade. Quando há uma família estruturada. E as ajudas vêm de várias formas. O padre, o pastor, o líder espírita, o médium espírita ali, que são pessoas evoluídas espiritualmente, que estão para ouvir, não condenar. E uma das coisas preocupantes que a minha fala é o seguinte: padre, pastor e líder espírita não é psiquiatra nem psicólogo. Não é para fazer terapia, mas para acolher numa visão fraterna, espiritual, pastoral e encaminhar para um psicólogo, psiquiatra, os grupos de alcoólicos anônimos, os AA, os neuróticos anônimos. Aqui em Campo Grande nós temos o GAV, o antigo CVV, Grupo Amor e Vida, que atende através do telefone 141. 141, reforçando. É o telefone 141, eu concebo esse telefone, o telefone que salva. 141 é gratuito. Eles não armazenam, eles não gravam mensagem, não falam sobre religião, eles vão ouvir a sua dor. As clínicas e escolas de psicologias que existem em Campo Grande, nós temos a Uniderp, que tem curso de psicologia, a Universidade Federal, a UCDB e a Unigrande tem clínicas e escolas, pessoas profissionais que estão ali sendo supervisionados por professores psicólogos. Temos os CAPs, temos também o Corpo de Bombeiros e mais, tem o delegado da Polícia Civil, tem o comandante da Polícia Militar, tem uma guarnição da Polícia Civil, da Polícia Militar, que está apto para te ouvir. Tem o Corpo de Bombeiros? Tem o Corpo de Bombeiros, tem um padre, tem um pastor. As alternativas são enormes. Nós temos avós fraternos, temos tios. Falar alivia, organiza as ideias e tira da mente essa vontade? Não que tira a vontade, mas que você pode compartilhar e se aliviar, você respirar. Por quê? Porque Sócrates ele concebia a palavra como fármaco. Fármaco, a palavra farmácia deriva do grego do fármaco. Farmácia, você compra remédio para curar as dores, as doenças. E quando você fala, você está o quê? Produzindo o quê? Terapêutica. Falar é terapia, verbalizar é terapia. Isso é fármaco, falar é terapia, mas falar para quem? Para alguém que vai te ouvir e não te condenar. Não rotular. O senhor falou que a gente rotula demais, a sociedade está rotulando o tempo todo. Nós não podemos rotular ninguém. Ninguém é merecedor de rótulo. Isola, isso isola. Isola o indivíduo nas suas dores e suas angústias. Quando você rotula, nós temos que ouvir de uma forma fraterna. Não tiver condições, encaminhe para alguém que é superior e tenha condições de dar esse encaminhamento. Medicamento é importante. Medicamento é fundamental. Por quê? Tira, então, a gente já tem que tirar da mente, que eu vou ficar dependente. Não, você vai ficar curada. Com mente saudável. Mente saudável. Uma das grandes tabus e mitos da nossa sociedade é que o medicamento passado por um psiquiatra vai viciar. Em primeiro lugar, psiquiatra não é um profissional para cuidar de louco. A palavra louco não existe.
Existem pessoas que estão passando por um sofrimento psíquico e o profissional psiquiatra está habilitado a medir a sua angústia, a sua dor e medicar. Desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional, o profissional vai te passar. Então, o que acontece? Pessoas que têm hipertensão, eles tomam medicamento para o resto da vida e não reclamam. Por que a pessoa que tem uma depressão, o diagnóstico de uma doença mental, e o psiquiatra passa, a família, a sociedade, as religiões negligenciam ele próprio? Por quê? Porque é a doença da negação. Então nós temos que ter a habilidade, a maturidade de seguirmos o tratamento, visitando o psiquiatra e o tratamento aliado ao tratamento com psicólogo, que é o psicoterápico, porque você vai verbalizar para um profissional que saiba. E aí volta a minha crítica. Padre, pastor e líder espírita não é profissional de saúde mental. Ele é o pastor para dar orientação pastoral, mas não fazer terapia na igreja, no centro espírita. É orientar e encaminhar. Por quê? Porque foi separado para pastorear um rebanho, mas não dar diagnóstico. Professor, como combater e prevenir? Em primeiro lugar, esse papel que a imprensa, a universidade está fazendo. Penetrando nos lares, dizendo o seguinte: prevenir de que forma? Em primeiro lugar, a prevenção é possível quando nós mostramos as possibilidades de tratamento e dizendo que a sua dor não é só sua. Tudo passa, até o seu sofrimento e a sua dificuldade vai passar. Se vai passar, respire fundo, busque ajuda, verbaliza e dê tempo ao tempo. O que nós temos hoje são adultos infantilizados que querem resolver a coisa de uma hora para outra e não. Nós somos contra o tempo contra o tempo. Por quê? Nós somos fruto das nossas escolhas e decisões. Então, tenha a maturidade de arcar com as responsabilidades e buscar ajuda. Buscar ajuda de que forma? Falando da sua dor, falando do seu fracasso e buscando ter esperança, porque quando acaba a esperança, respire fundo que ela vai nascer novamente. A vida é igual a um jardim, precisamos cuidar dela. De que forma? Semeando, esperar a boa semente germinar. Bom, o senhor traz uma novidade aqui, eu queria até dar os parabéns pelo primeiro curso de prevenção ao suicídio no Brasil. É aqui em Mato Grosso do Sul, queria que o senhor falasse sobre esse primeiro curso. Sim, diante dessa dificuldade de nós termos o tema do suicídio como tabu, há 5 anos atrás nós criamos um programa aí no Hospital Universitário, na Universidade Federal, um projeto de extensão de prevenção de suicídio nas escolas. Nós começamos a ir nas escolas e vimos que a coisa tinha que capacitar pessoas. E este ano foi aprovado pelo Hospital Universitário, Universidade Federal, nós criamos o primeiro curso de prevenção de suicídio do Brasil de 200 horas, onde nós vamos desmistificar esse tema, trabalharmos a prevenção e capacitarmos pessoas para replicar este curso e criarmos a cultura da prevenção ao suicídio. Foi aberto as inscrições, tivemos quase 1.000 inscritos para 50 vagas. Estamos quase chegando ao fim da primeira turma e é muito saudável e feliz nós sabermos que as pessoas que começaram estão terminando com uma visão de se apaixonar pela vida humana. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo com qualidade, eficiência, conhecimento técnico e científico e, acima de tudo, com respeito. E a Associação também Sul-Mato-Grossense de Prevenção, como funciona, como participar, como que é a associação na sociedade? Então, nós criamos agora, recentemente, a Associação Sul-Mato-Grossense de Prevenção de Suicídio. Com esses alunos que estão se formando, nós criamos a nossa Associação Sul-Mato-Grossense de Prevenção de Suicídio para que nós possamos ter uma voz. Nós podemos ter uma voz para daqueles que não podem falar, que é a dor. E uma das coisas principais dessa associação é incutir na mente da sociedade e cobrar das autoridades a questão da prevenção ao suicídio. Essa associação ela nasce num vazio de uma lacuna onde várias outras instituições trabalham em prol do suicídio. Mas quando se cria uma associação, nós vamos ter um eficaz de voz e, principalmente, criarmos na sociedade de Mato Grosso do Sul, esperamos que isso se espalhe para o Brasil todo, uma rede de pessoas que estão capacitados para ouvir
e diminuir esse alto índice de suicídio. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% do suicídio pode ser evitado quando ações eficazes como a mídia, como palestras, eventos, seminários e cursos, levam o indivíduo a perceber que uma dor não compartilhada dói mais. Então eu preciso compartilhar a minha dor para que eu possa ser ouvido, encaminhado, tratado e medicado e ter paz na alma. Uma mensagem para a gente finalizar, para quem pensa, para quem está com essa ideia de tirar a própria vida, uma orientação, uma mensagem aqui, professor. A nossa mensagem, eu espero que vai no fundo da sua alma, que diz o seguinte: ser feliz é fácil, o difícil é desaprender a ser infeliz. E juntos nós vamos desaprender a ser infeliz para caminharmos com uma felicidade plena, porque para isso que nós fomos criados, para sermos felizes. Obrigada pela entrevista. Eu conversei com o professor Edilson dos Reis, ele é teólogo e capelão também. Falamos sobre aumento de casos de suicídios, prevenção e tratamento. O Entrevista fica por aqui. Até o próximo.